Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com o Procurador de Justiça Gabriel de Souza Cardoso, que tem uma longa história no Ministério Público do Estado do Espírito Santo e hoje é o responsável pela ouvidoria da instituição. O Procurador de Justiça vai falar um pouco desse trabalho, que é recente, mas que tem muita demanda no Ministério Público. Vamos falar também de memória. O resgate da história do Ministério Público vem sendo feito paulatinamente graças ao esforço e dedicação pessoal do Dr. Gabriel. Ele vai nos contar um pouco dessa história para que possamos saber a importância desses registros para a população capixaba. Doutor, seja bem-vindo. Vamos dar início à nossa entrevista, esclarecendo a quem nos assiste o que é e como funciona a ouvidoria. Esse tema ouvidoria, ele é simples e ao mesmo tempo ele é complexo. Ele é simples porque é um serviço, né, que se instala na instituição no sentido de atender a população, de melhor atender a população. E ele é complexo porque é algo novo que está sendo introduzido assim, na instituição e encontra-se muita resistência política, né? Então, mas é simples, quer dizer, é um serviço que se instala na instituição com um propósito, né, de ser um canal de comunicação e interação com a população, né? Então, assim, a complexidade do tema está relacionada exatamente à novidade do tema dentro da nossa instituição. O que faz exatamente o ouvidor, doutor? O ouvidor é o seguinte, a instituição durante muito tempo, ela ficou assim um pouco carente de um ambiente para que a população acessasse de maneira direta, né, para trazer as suas reclamações e as suas demandas, né? Então, assim, a ideia da ouvidoria não é uma coisa isolada em Ministério Público. A ideia de ouvidoria, ela nasce com um propósito assim de conectar a instituição com a população e conectar a instituição com o mundo, né? A ideia de rede, né? De maneira o seguinte, que o sujeito, aonde ele estiver, ele pode acessar a instituição através da ouvidoria. Então, assim, como é que funciona? Existe a pessoa do ouvidor, né? Então, o ouvidor, ele é um cargo de confiança, ele é escolhido pelo Colégio de Procuradores, né? Isso é uma eleição. Então, esse ouvidor assume, né? E a partir desse momento, então ele começa a fazer esse trabalho de receber as reclamações da população, as sugestões da população, elogios e as várias demandas, né, isso que a população tem em relação ao Ministério Público. As né? denúncias. As denúncias, né, isso? Então, assim, aquilo que a princípio se pensou em ouvidoria para o Ministério Público apenas para a população reclamar do serviço da instituição. Certo. Mas ao longo do tempo, o que se percebeu é o seguinte, que a população não tem muita reclamação em torno da instituição, não. Mas, assim, a ouvidoria acabou assim se consolidando como um canal para receber todas as demandas externas da população. Isso fez com que se aproximasse ainda mais o trabalho do Ministério Público, então, da assim, em sociedade. vez do cidadão hoje procurar um promotor de justiça para conversar, se ele tem alguma demanda, entendeu? Ele quer fazer uma denúncia, ele quer fazer uma reclamação, é uma situação qualquer, maus tratos contra a criança, contra idoso, né, alguma situação de droga, né, na comunidade dele, E de quais tráfico são, de doutor, droga. Exatamente essas principais demandas aí da ouvidoria? Olha, as demandas são N, né, isso de toda sorte, desde demanda individual, né, em que o sujeito tem um problema, ele está angustiado e quer resolver o problema dele, ele acessa a instituição através da ouvidoria, como também ele quer fazer uma denúncia de natureza coletiva, né? Então eu estava assim colocando para você que as demandas, elas são assim as mais diversas possíveis. Não dá para você, mas assim a gente tem como sistema assim, para a gente trabalhar a ouvidoria, nós então criamos um sistema eletrônico, né? Nós instalamos no site do Ministério Público, você tem lá uma página da ouvidoria em que você pode acessar a ouvidoria eletronicamente, né?
Depois, assim, você tem também um acesso via telefone, o 127, o número 127, qualquer lugar do Espírito Santo, você discando o 127, você vai falar com o nosso call center, né? Isso, uma pessoa vai te atender, vai recolher a sua fala, a sua manifestação, ela vai ser digitalizada imediatamente, introduzida no sistema eletrônico, né? Isso para a gente então processar. E também você pode acessar o ouvidor, né? Isso, ir na Procuradoria, né? Na sede aqui da nossa Procuradoria, que a gente agenda atendimento e tal, e por telefone também, né? Eu costumo dizer o seguinte, que ser ouvidor, não é isso? Você não tem assim, você não tem muita, você não tem que estar escolhendo as coisas, né? Então assim, eu assim, desde o início estabeleci como regra o seguinte, que o ouvidor era uma pessoa, tem que ser uma pessoa acessível à população a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então, assim, eu tenho o telefone do gabinete, não é isso? E tenho o meu telefone celular, que é meu particular, entendeu? Que eu coloco no meu cartão, eu coloco assim no site, eu coloco nas informações da ouvidoria, para que todas as pessoas, ninguém pode dizer o seguinte, olha, eu não tive acesso ao Ministério Público. Tem sim, porque o meu telefone celular, e 24 horas? Ele fica 24 horas ligado, não é isso? E para mim é um prazer. Eu, assim, a minha formação como promotor de justiça sempre teve esse viés social muito acentuado, né? Então, assim, ao longo da carreira, eu me capacitei muito para trabalhar essas coisas, né? Então, a gente nunca se irrita, né? Certo. A gente está sempre ali para atender e procurar dar o melhor atendimento, né? O lema nosso ali, desde o começo, foi isso, olha, nenhuma pergunta sem resposta. Perfeito. Então, as pessoas que acessam a nossa ouvidoria, seja para pedir até um emprego, porque tem muitas ocorrências Acontece assim. isso? Tudo então... acontece. O sujeito entra porque teve um probleminha de consumidor e precisa de uma orientação, o sujeito está com uma dificuldade qualquer num processo judicial, seja em relação ao advogado, seja em relação ao promotor que está atuando, seja até em relação ao magistrado da causa, né? As pessoas, por N motivos, as pessoas acessam, né? Mas qual é o foco, doutor? Para que serve a ouvidoria? As pessoas devem acessar a ouvidoria, o 127, ou pelo site do Ministério Público, para que exatamente? Olha, alguns sistemas de ouvidorias que estão aí são muito fechados. O nosso, assim, a determinação política nossa foi fazer um canal aberto. Perfeito. Então, assim, quando você estabelece um canal aberto, aí você não pode estar fixando regras, assim, o que uma pessoa vai tratar numa ouvidoria, não é isso? Então, assim, a pessoa faz a demanda dela, né? Então, assim, eu peço a pessoa para retornar um telefonema para mim, ou a gente conversar, não é isso? Porque o canal é aberto, né? Então eu não posso fixar o que vai, o que não vai. Mas, em regra, assim, o que nós temos ali são denúncias contra o serviço público, né? Isso? Certo. De desvios no serviço público. É assim, o grande número que nós temos lá, né, isso, o maior número que nós temos é de denúncias contra serviço público, né? Então a gente recebe essas demandas, seja na área de saúde, na área de segurança, entendeu? A questão da improbidade administrativa também. E quantitativo, doutor? São muitas demandas? Olha, são muitas demandas. Assim, eu chego hoje, assim, a ouvidoria, nós instalamos ela em 2009, né? E de lá para cá, eu não tenho assim, feito muita publicidade dessa coisa, ouvidoria, porque a gente tem uma estrutura pequena, né? Mas, de qualquer maneira, quando você começa a prestar um serviço bom e a comunidade assim começa a ver naquele espaço um espaço democrático, um espaço responsável, essa coisa começa assim, aquela mídia que, sabe, o boca a boca informal, funciona, né? Então a gente acaba assim, hoje o acesso à ouvidoria é muito grande. Então eu chego hoje na ouvidoria, eu entro lá às 9 horas, eu despacho assim, de 9 até meio-dia, eu trabalho com o expediente online. Então, assim, em regra, nós temos assim, de acesso à ouvidoria, aproximadamente 40 acessos por dia. Poxa, né? Bocado. Então, assim, a tendência disso é ir crescendo, né? Então a gente tem assim que estruturar melhor o órgão para a gente atender essas demandas mesmo. Porque em vez da pessoa, sabe, sair de casa, entendeu? Procurar
pegar um ônibus, não é isso? Enfrentar todo tipo de situação. Para ir ao Ministério Público, o Ministério Público é acessível a essa pessoa através de um telefone gratuito, que é o 127, ou online, nesse que hoje é o sistema mais assim, é mais demandado nosso, é o sistema online na nossa página eletrônica. E existe um prazo aí, doutor, para retorno para esse cidadão que promove uma denúncia, que liga para o Ministério Público atrás de algum tipo de informação? Olha, nós temos um compromisso, sim. Então, assim, nenhuma pergunta sem resposta. Então, assim, aquelas demandas assim que a gente pode... É uma outra experiência que a gente está vivendo na instituição também, é assim, da ouvidoria ser um ambiente resolutivo. Certo. Né? Então, assim, grande parte das demandas que chegam na ouvidoria, a gente procura dar conta delas ali mesmo, entendeu? Agora, só aquelas que reúnem mais complexidade, às vezes é uma denúncia que precisa de apuração ou coisas dessa natureza, é que a gente, então, processa e encaminha. Então, vamos lá. O sujeito, quando acessa a ouvidoria, qualquer cidadão, quando acessa a ouvidoria, ele recebe ali a demanda dele, vai para o sistema eletrônico. Né? O sistema eletrônico gera para ele um número de processo eletrônico e gera uma senha. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer saber onde está a demanda dela, onde está a reclamação que ela fez ou a denúncia que ela fez, ela acessa via internet, entra no site do Ministério Público, vai lá na ouvidoria, no nosso link, com essa senha e esse número, ele acessa a manifestação dele lá e vê assim qual o andamento dela. Mas em regra o que nós temos é o seguinte: as pessoas acessam, faz a sua denúncia, a gente faz uma triagem, não é isso? Se precisar fazer uma comunicação com essa pessoa, a gente assim, se foi uma denúncia anônima, não tem como você acessar a pessoa. Mas assim, a gente registra no sistema que precisa conversar com a pessoa, não é isso? E pede a pessoa para para acessar o sistema, não é isso? Ou então por telefone, para que a gente esclarecer algumas situações da denúncia dela que não ficaram esclarecidas. De qualquer maneira, a gente faz o seguinte: aquelas denúncias que chegam na ouvidoria e que a gente faz aquela triagem, que são denúncias assim, que reúnem condições para ela prosseguir, né? A gente então encaminha aos órgãos e a gente assim dá um prazo de 30 dias para que os órgãos respondam, nos informem o que está fazendo, o que deixaram de fazer. Né? Mas em regra a gente assim procura dar todas as respostas. Né? E esse prazo de 30 dias eu acho que é um prazo assim razoável, né, para a gente assim estabelecer uma solução para os casos. É claro o seguinte: às vezes chega a denúncia se encaminha ao promotor de justiça e o promotor de justiça comunica que recebeu a denúncia e que determinou a instalação de um inquérito policial. Então, a partir dali, né, essa informação vai para o sistema, a pessoa acessa, olha, sua denúncia resultou num processo, num inquérito policial ou num inquérito de natureza civil, você está entendendo? Já é um resultado. Já é o resultado, assim, né? Perfeito. Então, doutor, o pensador Rubem Alves, ele tem uma frase bastante interessante que diz que, de todos os sentidos, o mais importante para a aprendizagem do amor, do viver junto e da cidadania é a audição. A ouvidoria, então, pode ser retratada aí como fundamental para a população exercer os seus direitos? Olha, ouvir as pessoas é uma arte. Então, assim, as ouvidorias, o Ministério Público assim, precisa investir pesado nas ouvidorias, é isso, para que assim, as ouvidorias possam se capacitar como essa espécie de canal para ouvir as pessoas. Né? Então, assim, numa sociedade em que a proposta é de democracia participativa, não é isso? Exato. Não adianta você ter uma democracia meramente formal. Você tem que materializar isso, né, em atitudes, em projetos, em propostas reais, né? Em projetos reais. Então, assim, essa frase do Rubem, né, isso é fundamental, isso, sabe? As pessoas, né, elas precisam ser acolhidas, se sentir acolhidas. Né? Isso, o Ministério Público, se o Ministério Público assim, não, a gente precisa criar mecanismo para que a população seja ouvida, não é isso? Seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, não é isso? Então as pessoas precisam se sentir, olha, naquela instituição, no Ministério Público, eu tenho o direito de participar,
eu tenho direito à voz, não é isso? Eu posso, sabe, ajudar aquela instituição também, porque a ouvidoria é esse canal que se propõe a isso, a recolher da população, não só denúncias, críticas também, mas elogios, entendeu? A ideia é você fazer uma interação com a população, né? E é fundamental isso, você está entendendo? Ouvir as pessoas, conversar com as pessoas, não é isso? Atender e atender bem. As pessoas, não é isso? O mundo moderno está se tornando complexo, né? Então, assim, no meu tempo de promotor, quando eu comecei há quase 30 anos atrás, né, a gente, assim, as pessoas acessavam a gente fisicamente, não é isso? A pessoa vai lá no gabinete do promotor de justiça, conversar com o promotor, etc. e tal. E a gente tinha, entendeu, essa formação. Mas hoje o mundo mudou, o mundo ficou cibernético, né? O mundo virou, né? A internet virou virtual, não é isso? Então, assim, as pessoas não têm mais essa demanda de querer, eu preciso acessar o Ministério, eu quero conversar com o Ministério Público. Eu não quero ir ao gabinete do promotor, conversar com o promotor, mas eu preciso acessar o Ministério Público. Então, esse mecanismo de ouvidoria, ele é fundamental para isso, porque ele faz essa ponte entre a instituição e a população, né? É um portal, né, isso, onde as pessoas acessarão o Ministério Público das várias maneiras. Se ela for uma pessoa pobre, lá da periferia, que não tem acesso à internet, ela tem um telefone de um orelhão, ela acessa. Se ela tem acesso à internet de uma lan house qualquer, ou da própria casa dela, do próprio computador dela, ela acessa também o Ministério Público online, né? Então, assim, a proposta é essa. Tá certo. Eu vou pedir licença ao doutor Gabriel e a vocês que estão nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa entrevista com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Gabriel de Souza Cardoso. No próximo bloco, nós vamos falar do trabalho do Memorial do Ministério Público. Com que objetivo ele foi criado? O que faz? E quais atividades já foram desempenhadas? É um instante só. Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa recebemos o Procurador de Justiça, Gabriel de Souza Cardoso. Doutor Gabriel, além da responsabilidade imensa, né, pela ouvidoria do Ministério Público, o senhor também é responsável pela área do memorial da instituição. O que faz exatamente o memorial, doutor? Bom, desde que eu ingressei no Ministério Público, né, eu sempre ouvia falar essa coisa, nós precisamos resgatar a memória histórica da instituição, e etc, etc, etc. Então, essa ideia, ela sempre me acompanhou ao longo dessa trajetória minha. Quando eu cheguei na Procuradoria, né, então, assim, eu me propus a trabalhar essa questão, e há cerca de 3 para 4 anos atrás, então, nós materializamos isso no memorial do Ministério Público. Qual é a proposta do memorial? A proposta do memorial é tornar pública, não é isso? E publicável, né, a história da instituição, mas assim, enriquecendo essa história com fatos da rotina dos promotores, né, isso ao longo do tempo. Então, assim, nós criamos o memorial também tem uma página no site do Ministério Público, né? Então, o desafio, a gente, na verdade, assim, quando a gente cria um órgão desse, porque isso também é novo no Ministério Público, né? Poucos os Ministérios Públicos brasileiros estão trabalhando essa ideia de memorial. Mas aqui no Ministério Público, então, assim, como a gente não tem a receita do bolo, você não tem uma fórmula para fazer um memorial, então, assim, nós criamos o memorial, eu assumi a coordenação do memorial, com um pequeno número de servidores, né? Nós temos 2 servidores, a Simone e o Paulo, né? A Simone é jornalista e o Paulo, ele é historiador. Ambos vieram do último concurso que a instituição, né, aplicou. Então, assim, são 2 servidores extraordinários. Então, assim, nós estabelecemos, porque isso também requer muito investimento, né? Então, assim, como você tem essa dificuldade política, então, falou assim, vamos trabalhar com metas, não é isso? Então, assim, nós tivemos um primeiro ano, estabelecemos metas para o primeiro ano,
instalamos na instituição uma galeria de ex-ouvidores, né, isso, gerais da instituição. Demandou um ano de pesquisa, né, isso. De ex-procuradores gerais, né? De ex-procuradores gerais. Fizemos na sequência uma edição de um livro com uma pequena resenha biográfica desses personagens todos. Né? Então, quando você acessa o Ministério Público hoje, você vai ao prédio do Ministério Público, você, no hall de entrada ali, você se depara com essa galeria de ex-procuradores gerais. Por que isso? Eu acho a importância disso, que as pessoas assim, têm uma tendência a achar que o passado, o que importa é o presente, né? Mas o passado é uma coisa fundamental. O resgate do passado serve para embasar aí as ações do futuro. As pessoas precisam entender o seguinte, que aquela instituição não nasceu hoje, ela nasceu, não é isso? Ela tem uma história, ela teve um começo, não é isso? E foram anos de lutas envolvendo pessoas, famílias, não é isso? Então, assim, é bom quando você faz esse mergulho na história, né, para você, assim, resgatar, não é isso? A luta cotidiana de pessoas e membros, servidores, né, isso, na consolidação do que nós temos hoje, que se chama Ministério Público Brasileiro, né? Então, assim, nós estabelecemos prioridades, como prioridade absoluta a memória oral. Né? Então, assim, o senhor estava falando, entre os trabalhos aí do memorial, já foi feita uma galeria de ex-procuradores, um livro, né, também trazendo essas informações. Nós fizemos o primeiro seminário ano passado, né, isso, sobre memória oral. Nós realizamos um segundo seminário, né, isso, para a gente trocar experiência. Então, esse segundo seminário já teve esse foco, a gente compartilhar assim, o nosso memorial com outros memoriais que estão sendo instalados, inclusive da iniciativa privada. Nisso. Ontem nós tivemos, então, uma mostra de como funciona o memorial na Garoto, na Águia Branca, né, isso, no Bandes. É muito interessante porque é um memorial na iniciativa privada, o foco é outro, não é isso? Mas as coisas acabam sendo a mesma coisa, porque a ideia é você dar um mergulho no passado e trazer toda aquela realidade histórica para o presente e expor aquilo, né? Então, assim, o nosso memorial, ele está trabalhando assim com metas, não é isso? E na medida em que, assim, ele for sendo prestigiado, a ideia for sendo prestigiada na instituição, né? Isso, com mais investimentos, com mais estruturação, a gente vai poder assim ampliar as atividades do memorial. Mas para mim tem sido uma experiência extraordinária, porque, sabe, de repente assim, o memorial é um portal, né? E de qualquer forma isso é muito importante também para a sociedade capixaba, né? Porque isso conta um pouco da história do povo capixaba, né? Eu sempre falo o seguinte, né, que a gente assim não pode tirar da sala o retrato do vovô e da vovó, porque, né, eles fazem, né, eles são a nossa história, né? Exato. Então, assim, na medida em que você vai resgatando essa história da instituição e tornando ela aberta, pública, entendeu? Você vai criando, sabe, uma energia nas pessoas. O sujeito chega ali e vê, ó, isso aqui, né? Isso aqui está aqui, mas isso aqui foi construído por tantas mãos, tantas cabeças, tantas pessoas, né? Isso. Passaram por exatamente. Isso, né? Então o passado tem essa força, sabe, de transmitir para as pessoas, olha, isso aqui é uma obra que está sendo construída assim, tijolo por tijolo, né? Isso. Então é muito didático, você está entendendo, um memorial para a instituição. Mas o nosso memorial não se propõe só a esse resgate da história, não, sabe? Eu acho que uma das metas nossa, e é fundamental, é a interação da instituição com o meio social também, com a comunidade, né? Então, a proposta do memorial é ele representar a instituição diante da população, como uma espécie assim de fomentador de eventos, participando dos principais eventos culturais da comunidade. Então a ideia é a gente então faz o resgate da história da instituição, não é isso?
E a ideia também é abrir esse resgate para pesquisadores fora da instituição, através de concurso que nós estamos idealizando lá. Mas, fundamentalmente, também o Mini Memorial faz uma interação social, entendeu? Com os segmentos culturais da população, em nome do Ministério. Isso já vem acontecendo, doutor? Quer dizer, essa interação... Olha, não havia, né? O Ministério Público, ele estava muito na dele, né? Hoje não, hoje o Ministério Público ele está sendo obrigado a sair, né, isso, daquela zona de conforto ali, entendeu? Porque as demandas sociais são muitas, né? Isso o Ministério Público tem que se fazer presente. E isso foi muito ampliado, inclusive, pela Constituição de 88. É isso aí, né? Então hoje a gente não sabe definir o que é Ministério Público, né? Porque foram tantas atribuições que a Constituição entregou ao Ministério Público, né? Mas assim, essa questão cultural, né, ela estava muito a desejar na instituição. Hoje o memorial consegue fazer essa interface, sabe, com alguns segmentos culturais, né, os movimentos culturais, né, isso, interagir, participar, seja apoiando. A Universidade Federal, por exemplo, a gente tem eventos em comum, né, isso, com algumas biblioteca pública, né, isso. Então, assim, a ideia é você trabalhar, não é só a memória histórica da instituição, mas também interagir com aqueles outros segmentos que trabalham essa questão de memória e cultura, para que a gente possa, assim, enriquecer toda essa construção coletiva, né? E essa ação do memorial, ela já está influenciando esses outros atores sociais? Olha, a gente tem, assim, eu não posso medir isso, eu não tenho mecanismo para medir isso, mas a gente sabe o seguinte, com esses eventos que a gente vem realizando e algumas participações, né, isso, a gente já percebe que a instituição, as pessoas estão vendo a instituição com outro olhar. É isso. O Ministério Público deixa de ser apenas aquela instituição responsável pela persecução criminal e agora modernamente pelo interesse público nas suas várias dimensões, mas também assim passa a ser um agente político indutor, se possível, né, de outras dimensões da vida, como a questão cultural, a questão artística, né? Isso, acho que o Ministério Público tem que se inserir na comunidade assim, né? Perfeito. Com a complexidade da comunidade, né? Doutor, qual a mensagem o senhor, como ouvidor aí, responsável, coordenador do Memorial do Ministério Público, qual a mensagem que o senhor pode deixar para quem está nos assistindo? Olha, dizer para as pessoas o seguinte, que o Ministério Público é uma instituição parceira, né, da população, né? Eu acho que as pessoas, assim, têm que olhar para o Ministério Público não como uma espécie de vingador social. As pessoas têm essa tendência de achar que o Ministério Público vai resolver problema. Não, o Ministério Público é um parceiro e é um grande parceiro da população. Os promotores de justiça estão aí, você está entendendo, para, sabe, assumir desafios, trabalhar com a comunidade, trabalhar com as pessoas, não é isso? Então, assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que acesse o Ministério Público, não é isso? Procura, assim, olhar para o Ministério Público como esse grande parceiro na solução dos problemas, na convivência social, não é isso? Eu acho que o importante é isso. Olhem para o Ministério Público como um parceiro na construção da cidadania. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o Procurador de Justiça Gabriel de Souza Cardoso, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. Estamos à disposição. Nós nos despedimos, lembrando que você pode fazer a sua crítica, dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.